Meu nome é Fabiana Andrade e tenho 34 anos. Na manhã da nossa viagem em família, eu estava parada no balcão de check-in do aeroporto de Guarulhos, enquanto uma atendente me dizia que minha passagem tinha sido cancelada e que minha família já tinha embarcado. Olhei o celular. Uma mensagem da minha irmã, enviada às 5h52. Você deveria estar cuidando das crianças. Embaixo, uma foto. Minhas sobrinhas gêmeas, de 7 anos, sentadas sozinhas num portão de embarque, com as mochilas roxas no colo. Nenhum adulto em quadro. Achei que aquela foto fosse a coisa mais cruel que minha irmã faria comigo. Eu estava errada. Levou 8 meses para ela voltar e pedir o que me pediu, quando finalmente ficou parada na minha cozinha. É essa parte que ninguém acredita. Antes de contar o que ela queria, você precisa ouvir o que ela deixou para trás. Sejam bem-vindos de volta. Aqui é onde os segredos de família vêm à tona e as pessoas quietas encontram a própria voz. Se histórias sobre não abrir mão do seu lugar tocam você, deixe um comentário e se inscreva para não perder a próxima. Agora deixa eu te levar de volta àquele balcão em Guarulhos. Cheguei 3 horas antes naquela manhã, porque é assim que eu sou. Sua enfermeira pediátrica. Eu me planejo para atrasos do jeito que outras pessoas se planejam para férias. A Patrícia tinha reservado a viagem inteira sozinha. 10 dias em Fortaleza, oferecida por ela, uma reserva só para nós 6, tarifa de família. Fabiana, nem pense em usar seu cartão. O tinha me oferecido 2 vezes para comprar minha própria passagem. Ela riu de mim as 2 vezes e discutir com a Patrícia era como discutir com um outdoor. Então, no dia 14 de junho, empurrei minha mala até o balcão, entreguei meu documento e vi o rosto da atendente fazer algo complicado. Ela digitou, franziu a testa. Digitou de novo. Senhora, esta reserva mostra que seu assento foi cancelado ontem à noite pela titular da reserva. Pedi para ela checar de novo, e ela checou, e então disse a frase que ainda ouço nas noites ruins. Sua família já embarcou. O voo para Fortaleza tinha saído do portão 11 minutos antes. Liguei para a Patrícia. Chamou uma vez e caiu na caixa postal. Liguei para minha mãe, caixa postal direto. Ela desliga o celular assim que uma comissária de bordo olha para ela. Aí a mensagem chegou com aquele toquezinho, alegre como uma campainha. Você deveria estar cuidando das crianças. E a foto? Sofia e Helena lado a lado naquelas cadeiras de vinil do aeroporto, os pés não alcançando o chão, mochilas roxas abraçadas contra o peito. O polegar de Helena estava na boca. Ela tinha largado esse hábito havia 2 anos. E eu ainda estava olhando para a foto quando o alto-falante disse meu nome completo, 2 vezes, e pediu para eu me apresentar ao setor de segurança do aeroporto no piso inferior. Minhas mãos ficaram frias antes do meu cérebro entender. 2 meninas estavam sentadas naquela sala. E elas eram minhas agora. Eu só ainda não sabia disso. A sala de segurança cheirava a café queimado e cera de piso. Um policial estava perto da porta e atrás de uma mesa estavam minhas sobrinhas, dividindo uma barrinha de cereal que alguém tinha dado a elas. Sofia falava a 1000 por hora com o policial, com a atendente, com a sala inteira. É isso que a Sofia faz quando está apavorada. Ela narra. A Helena não dizia absolutamente nada. Ela me viu e atravessou aquela sala como uma nadadora alcançando a borda da piscina, e os braços dela travaram na minha cintura. Uma funcionária da companhia aérea me entregou uma folha de caderno dentro de um plástico. A letra da Patrícia, arredondada e bonita, letra de mulher que treinou a própria assinatura no colégio. A tia delas, Fabiana Andrade, vai buscá-las. Meu telefone embaixo, com um tracinho entre os números, como se ela tivesse todo o tempo do mundo. Uma atendente tinha encontrado as meninas 20 minutos depois do embarque fechar, sentadas bem onde a mãe delas mandou esperar.
O policial precisava do meu documento e do meu depoimento. A companhia aérea precisava de formulários. No meio de tudo isso, fiz a pergunta que rondava minha cabeça. O voo para Fortaleza. Elas tinham uma conexão. A funcionária checou a tela e confirmou. Fortaleza. Depois, internacional. Ela não podia dizer mais nada, e os olhos dela pediam desculpa por isso. Internacional. A viagem em família era Fortaleza. O aquário, uma casa alugada com piscina. Ninguém tinha dito uma palavra sobre internacional. O policial guardou o bilhete para o relatório, disse ele, colocando-o numa pasta. E eu me lembro de ficar irritada com isso. Levaria meses até eu entender que aquela pasta era o primeiro tijolo de tudo que viria depois. Assinei onde apontaram. Depois, levei 2 meninas de 7 anos para casa num táxi que eu não podia bancar. Você precisa entender como nossa família funcionava, e eu consigo explicar com uma única varanda. Crescendo em Santo André, minha mãe escovava o cabelo da Patrícia na varanda da frente, à vista de toda a rua. 40 escovadas ao entardecer, vizinhos passando, minha mãe acenando. Eu assistia da janela. Meu cabelo era escovado dentro de casa, na mesa da cozinha, rápido, antes da escola. Quando tirei nota máxima, minha mãe disse: "Você é minha filha fácil, nunca preciso me preocupar com você." Ela quis dizer como amor. Eu guardei como descrição de cargo. A Patrícia era 5 anos mais velha e bonita de um jeito que organizava qualquer sala que ela entrasse. Ela era o show. Eu era a equipe de bastidores. Continuou assim até o casamento dela com o Diego, quando passei a recepção inteira de sapato baixo, prancheta na mão, correndo atrás de um bolo atrasado, enquanto o fotógrafo posicionava minha irmã debaixo de uma árvore. Ela me abraçou no fim daquela noite, cheirando a champanhe e laquê, e disse que eu tinha sido uma salvação. E a verdade estranha é que aquilo tinha feito bem. Ser útil era a única moeda que eu sabia como ganhar. Então, quando a Patrícia transformou a vida dela numa marca, a Vida Hale, 200 mil seguidores, roupas combinando nas gêmeas, uma cozinha que só existia para ser fotografada, ninguém na nossa família estranhou. Era a varanda de novo, só que com luz melhor. A Patrícia sempre precisou de plateia. O que eu ainda não entendia era o quanto ela precisava disso, o preço de manter aquilo, e o que ela estava disposta a deixar para trás num portão de embarque quando a conta chegasse. Isto é o que a minha vida parecia na manhã antes do aeroporto, porque eu quero que você veja o que estava em jogo. Eu era enfermeira pediátrica havia 11 anos, os últimos 6 no plantão noturno do hospital infantil no centro. Plantão noturno paga adicional. E eu pegava todo o turno que davam, levava marmita, mantinha meu carro de 10 anos e tinha comprado um apartamento de 2 quartos no bairro da Vila Mariana, que eu amava com tudo. E na minha geladeira, embaixo de um ímã em formato de farol, estava a carta que eu já tinha lido umas 200 vezes. Eu tinha sido aceita num mestrado em enfermagem pediátrica em Curitiba. 6 anos economizando. Uma vaga. Aulas começando na última semana de agosto. Uma proposta de emprego do outro lado disso. Uma vida inteira onde ninguém me ligava às 6 da manhã para pedir emprestado o meu sábado. Minha amiga Daniela, enfermeira-chefe, mãe galinha, sem filtro nenhum, vivia ameaçando emoldurar aquela carta. "Quem vai cobrir o plantão de todo mundo quando você for embora?" ela dizia. "Deixa eles sofrerem." O plano era simples: fazer a viagem em família, voltar para casa, colocar o apartamento à venda, ir para Curitiba com tudo que eu tinha no porta-malas. Eu já tinha dado sinal. Já tinha combinado uma colega de apartamento para o primeiro semestre. Tinha uma contagem regressiva no celular. 71 dias. Em vez disso, na primeira noite do novo arranjo, fiquei parada no meu corredor, à 1 da madrugada,
olhando para as minhas próprias malas, ainda arrumadas para a fortaleza, ainda paradas perto da porta. Ao lado delas, no chão do meu segundo quarto, duas meninas finalmente dormiam numa cama que eu tinha arrumado com cantos de hospital, porque minhas mãos precisavam de algo que soubessem fazer. As primeiras noites me ensinaram as novas regras da minha própria casa. A Helena não conseguia dormir a menos que a luz do corredor ficasse acesa e a cama da irmã encostasse na dela. Ela não pediu isso com palavras. Arrastou a cama sozinha, 15 centímetros de cada vez, e eu ajudei, e nenhuma das duas comentou nada. A Sofia tinha um ritual diferente. Ela pegava a mochila roxa, a da foto, a do portão de embarque, e a enchia. Pijama, escova de dente, o coelho de pelúcia, uma caixinha de suco que ela trocava quando esquentava. Depois fechava o zíper e deixava a mochila em pé, perto da minha porta de entrada. Pronta, assim já estamos prontas quando a mamãe voltar, ela dizia, no mesmo tom que você usaria para explicar onde ficam os talheres. Eu abria a boca para dizer algo honesto e gentil, e aí fechava, porque ela tem 7 anos e esperança sustenta tudo aos 7 anos. A mochila ficou perto da porta. Aprendi a desviar dela do jeito que você aprende uma casa nova no escuro. Logo depois da meia-noite da quarta noite, meu celular acendeu na mesa de cabeceira. Uma notificação. O velho reflexo. Eu ainda seguia minha irmã. A Patrícia tinha postado um story de algum lugar com tochas de bambu, um drink com sombrinha de papel, uma piscina de borda infinita ficando dourada no pôr do sol, pés descalços numa espreguiçadeira. A legenda dizia: tempo em família é tudo. Sentei na beira da cama, no escuro, e li aquilo umas 10 vezes. No corredor, uma das filhas dela dormia com uma mochila arrumada apontada para a porta como uma bússola. Coloquei o celular virado para baixo. Fosse lá o que fosse aquilo, não era um erro de pânico. Tinha itinerário. O estado apareceu no 6º dia de sapato confortável. O nome dela era Marisa Alves, assistente social do Conselho Tutelar, com a bondade cansada de quem já viu toda a versão possível daquela mesa de cozinha. O boletim de ocorrência do aeroporto tinha aberto um processo. Abandono, suspeita. Ela me guiou por palavras que eu nunca tinha tido motivo para conhecer. Guarda provisória com parentes, verificação de antecedentes, visita domiciliar, audiência de urgência. Ela mediu meu segundo quarto com os olhos, viu a Sofia servir cereal para a Helena sem ninguém pedir e fez anotações numa pasta que já estava mais grossa do que eu esperava. Você é enfermeira pediátrica, ela disse. Isso ajuda. A justiça gosta de parentes, e gosta de parentes com emprego estável. Contei que tinha um pedido de licença pela metade na bolsa e uma enfermeira-chefe já se virando com meus plantões. Ela concordou como quem já tinha adivinhado. Depois, na porta, já com o casaco meio vestido, ela fez a pergunta que ficou entalada. Alguém da família comentou com você sobre as finanças dos pais? Eu disse que não. Perguntei por quê. Ela me deu um olhar que eu guardaria e entenderia em setembro. Um olhar que dizia que ela tinha lido algo naquela pasta que não podia falar em voz alta. Guarde tudo, foi a única resposta. Recibos, mensagens, datas. Você vai me agradecer. Naquela noite, comecei um caderno, porque sou enfermeira, e registrar é a nossa forma de rezar. Primeira anotação, 2 nomes, 2 datas de nascimento, uma porta com uma mochila roxa arrumada ao lado. Eu ainda não sabia que estava construindo um processo. Só estava fazendo o que sempre faço, anotando o que a febre está fazendo para que alguém depois consiga ver o padrão. No fim de semana, fui até Alphaville buscar as roupas das meninas e entrei com a chave reserva que a Patrícia guardava debaixo de uma pedra falsa que custou R$ 40. A casa estava toda arrumada, mesmo vazia. Almofadas alinhadas, velas centralizadas,
uma tigela de limões amolecendo na bancada. Levei 10 minutos para notar o que estava errado, porque o que estava errado era invisível. O closet do casal estava meio vazio, não vazio de viagem, vazio de mudança. Casacos de inverno sumidos em junho. O cofre no escritório do Diego estava aberto, esvaziado, a chave ainda na fechadura. Na bancada da cozinha, uma pilha de correspondência de 1 palmo de altura. E não me orgulho disso, mas eu li. Aviso final. Aviso final. Uma carta do banco sobre o financiamento com uma frase que tive que ler 2 vezes. Intenção de vencimento antecipado. Uma fatura de cartão de crédito com um saldo que tinha mais dígitos que meu salário anual. E colada na porta da frente quando eu saí, escondida atrás da guirlanda de temporada para os vizinhos não perceberem, uma notificação de prefeitura dobrada, datada de 2 semanas antes da nossa viagem. Eles sabiam. Enquanto a Patrícia postava uma contagem regressiva de aventura em família, com emojis de avião, aquela casa era um castelo de areia, na maré alta. No andar de cima, o quarto das gêmeas me parou em seco. Estava intocado. Camas feitas, vestidos de verão dobrados, 2 escovas de dente numa caneca em formato de baleia. Tudo de adulto naquela casa tinha sido empacotado, separado e levado embora. O único cômodo que ninguém planejou em volta era o dos beliches. Enchi 3 malas com roupas de menina e voltei para a Vila Mariana com os nós dos dedos brancos o caminho inteiro. Aquilo não era uma viagem que deu errado. Era uma evacuação, e as crianças não tinham entrado na lista de embarque. Minha mãe voltou 3 dias depois, num voo que eu comprei, porque o dela fazia parte da reserva da Patrícia, e a reserva da Patrícia agora era cena de crime. Pelo menos na minha cabeça. Ela se chama Judite. Tem 64 anos e desceu daquele avião parecendo uma mulher que envelheceu uma estação inteira numa semana. Ela tinha embarcado em Guarulhos, acreditando na história que a Patrícia contou na noite anterior, que eu tinha sido chamada para um plantão, que eu tinha me oferecido para ficar com as meninas. Você sabe como a Fabiana é, minha mãe me contou, torcendo os anéis. E eu sabia mesmo. Essa é a questão. Fazia todo sentido ser eu. Ela descobriu a verdade quando pousaram na ilha e finalmente consegui falar com ela, e passou os 3 dias seguintes num quarto de hotel, discutindo com a filha mais velha, por trás de uma porta trancada. Ela não me contou tudo o que foi dito, mas quando eu botei tudo na mesa da minha cozinha, o bilhete dentro do plástico, os closets esvaziados, a pilha de avisos finais, minha mãe fez o que sempre faz. Foi atrás da versão da história que doía menos. Ela entrou em pânico, Fabiana. Sei lá o que está acontecendo com os negócios do Diego. Ela entrou em pânico. As pessoas fazem coisas terríveis quando entram em pânico. Ela é sua irmã. Eu disse que as meninas estavam dormindo a 9 metros dali e perguntei se a filha dela tinha perguntado por elas ao menos uma vez. Minha mãe olhou para as próprias mãos e depois disse a outra coisa, a que ela sempre disse a vida inteira, a que ela acha que é um elogio. Além disso, você é boa nisso. Você sempre foi a forte. Ali estava, a varanda, a escova de cabelo, a janela. Levantei e lavei um copo que já estava limpo. Eu amo minha mãe, mas naquela noite entendi que ia fazer isso sozinha, do jeito que aparentemente já tinham me designado antes mesmo de me perguntarem. 1 mês depois, 2 homens de terno escuro tocaram minha campainha. Eles não vieram por causa das meninas, mas antes dos ternos, deixa eu te mostrar Júlio, porque Júlio é onde a nova vida criou raízes. Mina Scala virou uma planilha sem espaço em branco. A Daniela trocou meus turnos para o período diurno, cobrando favores que deviam desde sempre. E toda manhã eu fazia 2 lanches sem casca, cortados de 2 jeitos diferentes, porque, francamente, gêmeas não podiam ser a mesma pessoa. Matriculai,
as meninas na colônia de férias perto do meu apartamento, o que exigia uma declaração de guarda que eu ainda não tinha, o que exigia uma ligação para o serviço de assistência jurídica gratuita, o que exigia ficar 50 minutos na espera com uma criança em cada joelho. Papelada virou minha segunda língua. E no meio de toda essa lama burocrática, um pequeno broto verde. A Helena não tinha dito mais que um sim ou não desde o aeroporto, nem para mim, nem para Sofia, nem para a psicóloga que o pediatra indicou. Aí, numa terça-feira à noite, na soleira da porta, o gato laranja do vizinho veio se encostar no tênis dela, como se tivesse sido escalado para aquilo. E a Helena se abaixou e disse ao gato, num sussurro que mal ouvi: "A gente mora aqui agora." Uma frase inteira, sussurrada para um gato. Entrei em casa e chorei dentro de um pano de prato com a torneira aberta, para ninguém escutar. Depois, anotei no caderno: "Com data, porque progresso é progresso." E agora eu registro tudo. 2 dias depois, chegou uma intimação da Vara da Infância e Juventude, uma data de audiência para a guarda provisória. Segunda semana de julho. Colei no mesmo ímã de farol, ao lado da carta de Curitiba. E fiquei ali parada um bom tempo, olhando para o meu futuro inteiro, preso por um único ímã. A advogada que encontrei se chamava Ruth Alves. E gostei dela nos primeiros 90 segundos, porque ela falava comigo do jeito que eu falo com os pais no pronto-socorro. Sem açúcar, sem drama, só o mapa. "Guarda provisória primeiro", ela disse. "Supervisionada pelo conselho tutelar. Isso te dá matrícula escolar, autorização médica, plano de saúde. O que não te dá é permanência. Se os pais contestarem de fora do país, isso vira um caminho mais longo. Entendeu isso desde já?" Eu disse que entendia. Não entendia. A audiência em si durou 19 minutos numa sala que cheirava a radiador velho. O relatório da Marisa fez a maior parte do trabalho. A juíza era uma mulher baixinha e grisalha, com óculos numa corrente, e ela folheou papéis por um tempo e depois olhou para mim por cima deles. "Senhora Andrade, a senhora é solteira, trabalha em tempo integral e vai assumir gêmeas de 7 anos." Não era bem uma pergunta, então esperei. "A senhora entende que isso pode não ser temporário?" ela disse. A sala ficou muito quieta. A Ruth tinha me preparado para formulários e datas. Não para aquilo. Pensei na mochila perto da minha porta e na contagem regressiva ainda rodando no meu celular. 60 dias para Curitiba. "Eu entendo", eu disse. "Elas precisam de alguém permanente. Sou o que existe." A juíza me estudou 1 segundo a mais do que era confortável. Depois assinou guarda provisória. Revisão em 90 dias. No elevador, meu celular vibrou. Um e-mail automático. Banner azul animado do programa de mestrado em Curitiba. Lembrete. Confirme sua vaga até 1º de agosto. Estamos ansiosos para te conhecer. As portas abriram no estacionamento. E eu não confirmei minha vaga. Também não recusei. Guardei o celular no bolso e fui para casa fazer o jantar. Os ternos vieram numa quinta-feira, 10 dias depois da audiência. Agentes da Polícia Federal, e eles mostraram as credenciais devagar, do jeito que você mostra um truque de cartas. O mais velho, o Ferreira, tinha grisalha nas têmporas e voz de bibliotecário. Sentaram na minha mesa de cozinha, recusaram café e fizeram as perguntas em fileiras organizadas. Quando tinha falado pela última vez com o Diego Hale? O que eu sabia sobre a Hale Litoral Investimentos? Alguma vez tinham me oferecido para investir? Respondi tudo direto porque a verdade era curta. O Diego tinha me abordado uma vez, no Natal, 2 anos antes. Um fundo imobiliário, propriedades de litoral, retorno para amigos e família. Eu tinha pedido para ver os balanços auditados. Ele riu, completou minha taça de vinho e me chamou de a contadora da família, e o assunto nunca mais voltou. A senhora pediu auditoria.
O Ferreira repetiu, anotando. Mais alguém na família fez esse tipo de pergunta? Eu disse que não, e algo na pausa da caneta dele me disse que a resposta importava. Estavam 40 minutos dentro de transferências e datas, quando Ferreira olhou para a pasta e perguntou, quase com gentileza, sua mãe investiu? A cozinha ficou parada. Disse que não sabia. Ele balançou a cabeça como se aquilo também fosse uma resposta. E talvez fosse. As pessoas me perguntam por que eu falei com eles. Por que respondi todas as perguntas daquele dia sobre minha própria irmã. É simples. A verdade era a única coisa naquela casa que a Patrícia não tinha empacotado e levado, e eu pretendia manter onde eu pudesse enxergar. Depois que os agentes foram embora, liguei para minha mãe. Ela não atendeu a noite toda. Apareceu na manhã seguinte, antes das 8, ainda de casaco de igreja, e eu soube antes mesmo da chaleira ferver. Minha mãe tinha investido dinheiro no fundo do Diego. Não um trocado, não uma aposta qualquer. Ela tinha pego um financiamento sobre a casa de Santo André, a casa quitada, a casa que meu pai morreu se gabando de ter pago, e transferido para a Hale Litoral Investimentos em 2 parcelas no outono anterior. A Patrícia marcou a reunião. Ela disse para a xícara de chá. O Diego mostrou extratos. 14%, Fabiana. Era para minha velhice, para eu nunca ser um peso para vocês, meninas. Depois, mais baixo. A Patrícia disse para não te contar. Disse que você ia se preocupar até morrer, que você ia fazer parecer menor do que era. Fiquei ali, fazendo a conta que ninguém queria fazer. Eu tinha avisado. 2 natais antes, eu tinha dito que os retornos pareciam pintados demais, dito isso à mesa, e sido motivo de risada em coro. Até mandei para minha mãe uma matéria sobre fraude de investimento voltada para aposentados, que ela recebeu do jeito que se recebe um panfleto de adolescente. Não havia satisfação em nada disso. Estar certa agora era um almoço frio. O que me deixou sentada ali, vendo o chá dela esfriar, foi a engenharia daquilo. A Patrícia não tinha só pegado o dinheiro e fugido. Ela tinha cortado antes o fio que dispararia o alarme. Com uma única frase sobre minha própria personalidade. Não conte para a Fabiana. Ela se preocupa. Minha preocupação era o sistema de segurança, e minha irmã sabia a senha a vida inteira. Minha mãe saiu por volta das 9, menor do que o próprio casaco. Na porta, parou. Deve ter uma explicação, ela disse. Ela precisava que houvesse. Perder a casa era uma coisa. Perder a história da filha dourada era o que ela não conseguia precificar. 6 semanas depois, meu apartamento tinha se reorganizado em torno de uma peça de bagagem. A mochila roxa ainda ficava perto da minha porta, zíper fechado, alças para cima, pronta. A Sofia a reabastecia todo domingo à noite. Pijama limpo, o coelho, uma caixinha de suco nova e checava antes de dormir, do jeito que uma sentinela checa um portão. Assim já estamos prontas quando a mamãe voltar. Ela tinha parado de dizer a frase em voz alta. A mochila dizia por ela. A Daniela tropeçou na mochila uma noite, trazendo um cozido, e começou a empurrá-la para a parede. E ouvi minha própria voz sair mais afiada do que eu sabia que tinha em mim. Deixa. Ninguém mexe nisso, a não ser a Sofia. Porque foi isso que eu entendi naquela época, vendo aquela menina montar guarda numa mochila. Você não consegue convencer uma criança a fechar uma porta que ela decidiu manter aberta. Só pode garantir que o cômodo atrás dela fique quente enquanto ela espera. Então a mochila virou lei da casa. Visita desviava dela. Eu passava o aspirador ao redor dela. Era a primeira coisa que você via ao entrar e a última coisa que eu via ao apagar as luzes. Uma bandeira roxa fincada na fronteira entre a vida que minha irmã explodiu e a que eu estava construindo em cima dos escombros. E naquela mesma noite tarde, a Patrícia finalmente entrou em contato. Dia 44. Não que alguém estivesse contando. Um áudio leve como uma leitura de praia.
gelo tilintando ao fundo. Fabiana. Oi, sou eu. Não seja dramática. Escuta. Sê um amor. Preciso que você envie por Sedex os passaportes das meninas para o endereço que vou te mandar por mensagem. É lindo aqui. Você ia morrer. Ouvi 3 vezes, parada na minha cozinha escura. 44 dias, 2 filhas. E a primeira palavra vinda do paraíso não foi como elas estão dormindo? Foi logística. Ela queria os passaportes. Fiquei parada na cozinha com a voz dela ainda pairando no ar. E pensei em cada vez que eu tinha dito sim para minha irmã, com os dentes travados. Sim para o casamento com prancheta na mão. Sim para cuidar das crianças anunciado como fato consumado. Sim, aparentemente, a revelia, num portão de embarque. Então digitei minha resposta, e foi uma linha só. Não. Vi os 2 tracinhos ficarem azuis, e guardei o celular numa gaveta. De verdade, numa gaveta, como se estivesse quente. Ouvinte, eu nunca tinha dito não para Patrícia em 34 anos. A palavra parecia um osso voltando ao lugar. 3 horas depois, ela postou, não para mim, contra mim, uma legenda longa sobre pausas sabáticas em família, sobre como as pessoas que questionam sua jornada são as que nunca tiveram coragem de fazer a sua própria, sobre inveja vestida de preocupação. 200.000 desconhecidos deram curtidinha. Li uma vez e senti uma calma estranha, como se finalmente tivessem me entregado o manual de instruções. Toda crise tinha uma legenda. Toda legenda tinha uma vilã. E a vilã nunca era ela. A Ruth me disse para silenciar a Patrícia. Não bloquear. Mantenha o canal aberto, ela disse. Encaminhe tudo para mim. Não responda nada. Aí a Ruth ligou de volta no dia seguinte, com algo na voz que eu nunca tinha ouvido. Ela tinha cruzado o processo de guarda com registros públicos, do jeito que advogados cuidadosos fazem, e encontrado um detalhe. A conta que pagou a escola particular das gêmeas no ano anterior vinha direto da Hale Litoral Investimentos. E uma das assinantes autorizadas naquela conta não era o Diego, era a Patrícia, minha irmã, que dizia para todo mundo que não mexia com a parte financeira. Ela tinha procuração o tempo todo. A esposa que não sabia de nada também era personagem. O segundo e-mail de Curitiba veio com um banner vermelho em vez de azul. Último aviso. Confirme sua vaga até 1º de agosto, ou ela será liberada para a lista de espera. A Daniela leu por cima do meu ombro na sala de descanso e largou o café. Você ganhou essa vaga há 6 anos, ela disse. Ninguém neste mundo vai te culpar. O conselho encontra colocações, boas colocações. Você pode visitar, fazer chamada de vídeo, mandar dinheiro. Você não precisa se sacrificar. Ela não estava errada, e eu quero ser honesta sobre isso. Existia uma versão disso em que eu ia embora, e era uma versão defensável. Naquela mesma semana, levei as meninas para a consulta de rotina, e o pediatra delas, um homem de voz mansa que as acompanhava desde que nasceram, pediu para conversar comigo a sós por 1 minuto. Ele usou a expressão ruptura de vínculo. Disse que crianças da idade delas, depois de um abandono, tendem a se apegar forte e rápido a quem se mantém firme, e que cada mudança adicional quebra de novo o mesmo osso. O que você decidir, ele disse, decida de uma vez. Naquela noite, o apartamento estava quieto às 9. Sentei na mesa da cozinha com o laptop aberto, a página de confirmação na tela, o cursor piscando na caixinha como um monitor cardíaco. Curitiba de um lado da mesa. No corredor, uma luz de vigília, 2 camas encostadas e uma mochila roxa arrumada apontada para minha porta. Você deveria estar cuidando das crianças, minha irmã tinha escrito, querendo dizer isso como uma coleira. Fiquei ali um bom tempo pensando na diferença entre uma coleira e uma escolha, e se eu ainda conseguia distinguir as duas depois de uma vida inteira usando uma
e chamando de personalidade. Não cliquei em nada. Ainda não. A colônia de férias ligou para mim no trabalho numa quarta-feira. Tinha acontecido um incidente. Um menino no grupo delas tinha ouvido os pais conversando, do jeito que crianças ouvem, e anunciou na hora do lanche. A mãe de vocês é famosa. Minha mãe diz que ela é ladra. A Helena saiu da sala, achou o armário de casacos, se enfiou embaixo da prateleira de baixo e ficou lá 2 horas. Só a acharam quando a Sofia parou de responder perguntas e simplesmente apontou. A Sofia, por sua vez, já tinha socado o braço do menino, forte o suficiente para exigir gelo e um formulário. Assinei o formulário. Não consegui condenar totalmente o crime. Dirigi de volta pelo caminho mais longo e no retrovisor vi o rosto da Sofia passar pelas marchas todas e então ela quebrou. Quebrou de verdade pela primeira vez desde junho. A narradora finalmente saiu do roteiro. "Por que ela não nos levou?" Ela gritou, e o som encheu o carro como água. "A gente é pequena. A gente cabe." Encostei numa rua transversal e fui para o banco de trás e abracei as duas, enquanto o trânsito passava, como se nada estivesse acabando. Sou enfermeira pediátrica. Já segurei muitos filhos alheios chorando. É diferente quando a criança é sua. E foi naquela tarde que parei de fingir que aquelas duas não eram minhas. A terapeuta viu as meninas naquela quinta e depois me chamou sozinha. Esperava tarefa de casa, gráfico de enfrentamento, panfleto. Em vez disso, ela me olhou do jeito que a Marisa tinha olhado na minha porta em junho, gentil e no mesmo nível. "Elas estão indo mais ou menos como eu esperava", ela disse. "Elas têm você. Então aqui está a minha pergunta de verdade." Ela cruzou as mãos. "Quem está cuidando de você?" Nunca respondi à terapeuta, porque a resposta honesta era uma planilha e um pano de prato. E naquela mesma semana, o caminho fácil se fechou de vez. A Ruth me chamou e deslizou uma carta na mesa. Papel timbrado, o nome de um escritório de São Paulo em azul marinho confiante. A advocácia contratada em nome de Patrícia Hale. Minha irmã, de uma ilha com cartões congelados supostamente à espreita, tinha achado dinheiro para contratar advogados. A carta contestava formalmente e educadamente qualquer prorrogação da guarda, além do estágio provisório. Pedia que a justiça preservasse os direitos parentais integrais dos pais até o retorno deles, e se referia aos eventos do dia 14 de junho como um arranjo informal de cuidado entre familiares. Li aquela frase 3 vezes, um arranjo informal de cuidado entre familiares, o bilhete dentro do plástico, as mochilas roxas. O polegar da Helena de volta na boca num portão de embarque. A Ruth me observou ler e não apressou nada. "Entende o que isso é?" ela disse. "Ela não vai voltar para buscá-las. Também não vai liberá-las. Agora, essas meninas são a última coisa que ela tem, que algum tribunal pode considerar a favor dela um dia. Prova de que é mãe. Moeda de troca num acordo, uma história para contar. Ela está mantendo a porta encostada, Fabiana, não para atravessar, só para ninguém mais poder fechá-la." Perguntei como era o caminho longo. A Ruth não suavizou. Revisão contestada de guarda no fim do ano. Se o processo criminal for na direção certa, um pedido de destituição do poder familiar, abandono, incapacidade, depois adoção. 1 ano, na melhor das hipóteses. Mas, se a Patrícia lutar à distância. E a Patrícia sempre lutou por uma plateia. "Mais uma coisa", disse a Ruth, batendo o dedo na carta. "Guarde isso. Um dia pode provar que ela sabia exatamente onde as filhas estavam e escolheu a praia." No último dia do mês, trabalhei um turno diurno, peguei as meninas, fiz tacos, supervisionei uma negociação de banho digna das Nações Unidas e li 2 capítulos de um livro sobre um rato de motocicleta. Depois, com o apartamento dormindo, sentei na mesa da cozinha, abri o laptop
e escrevi 4 frases para a coordenadora do programa em Curitiba. Agradeci. Desisti. Pedi que minha vaga fosse para alguém da lista de espera com tempo para se planejar. Enviei às 23h41, 19 minutos antes de um prazo que eu vinha encarando havia um mês. Sem tambores. A geladeira zumbia. Lá fora, um carro passou com o vidro abaixado, tocando algo com metais. Perdi o sinal. R$ 2.500. Foi embora, do jeito que dinheiro vai. A vaga em si sumiu até de manhã, confirmada por uma resposta automática com um carinha sorridente que prefiro não descrever mais. Não contei para ninguém por 3 dias, nem para Daniela, porque eu não aguentava ouvir aquilo discutido em nenhuma direção. Eis o que fiz em vez disso. Tirei a carta de aceite da geladeira e coloquei a lista de material escolar das meninas e o cartão da próxima consulta no dentista debaixo do mesmo ímã de farol. Troca justa, dizia o ímã. Fiquei ali parada e deixei aquilo ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Quero te dizer que me senti pura e certa. Me senti como uma mulher que tinha acabado de rasgar um mapa, que passou 6 anos desenhando, em nome de 2 crianças que podiam ser reclamadas como bagagem por uma estranha com legenda para tudo. Disse a mim mesma que escolhi aquilo. Por um tempo, ainda refazia a conta em algumas noites, mas quando apaguei a luz da cozinha, a mochila roxa estava parada na porta e pela primeira vez não parecia apontar para fora. Parecia estar guardando a entrada. Em setembro, o outro sapato caiu num tribunal federal. E o nome na denúncia não era só o do Diego. A Daniela descobriu sobre Curitiba por uma amiga em comum do setor de escala, e ficou 1 dia e meio sem falar comigo, o que para Daniela é um retiro de silêncio. Quando finalmente me encurralou perto do carrinho de remédios, estava de braços cruzados. Você nem me deixou discutir com você. Contei a verdade, que eu mesma só tinha entendido naquele instante. Ser designada e escolher são países diferentes, eu disse. Vivi minha vida inteira no primeiro. Finalmente me mudei. Ela me olhou por um segundo longo, depois descruzou os braços e disse que ia trazer um cozido no domingo, e que eu não conseguiria impedi-la, o que é a Daniela por "eu te amo". E a casa? A casa encontrou seu ritmo. Jantar às 18h30, lição de casa na mesa da cozinha, banho, o rato e a motocicleta dele. A Helena voltou a falar com as pessoas também, não só com o gato. Frases curtas, colocadas com cuidado como pedras atravessando um riacho, mas dela. A professora da Sofia mandou um bilhete que dizia "Líder nata", que as duas sabíamos que era jeito de professor dizer "mandona", e eu emoldurei mesmo assim. Numa terça-feira, em meados de setembro, o ritmo teve um solavanco. 2 coisas aconteceram com 1 hora de diferença. O banco finalmente tomou a casa de Alphaville e um fotógrafo de jornal local ficou na calçada fotografando o edital de leilão em cima daquela pedra falsa de R$ 40, e meu celular começou a tocar com números que eu não conhecia. Um repórter, depois outro. Recados de voz usando a palavra colapso. Não retornei nenhum. Fiz o jantar, mas eu sabia o que significava. Algo pesado estava se soltando, e o nome da minha família estava embaixo dele. A denúncia foi tornada pública numa quinta-feira. A Hale Litoral Investimentos nunca tinha comprado a maioria das propriedades de litoral dos folhetos. Dinheiro de novos investidores pagava retornos falsos para os antigos, e o resto pagava a casa, os carros, as viagens, a marca. O Diego foi indiciado por fraude financeira e lavagem de dinheiro, uma dezena de acusações. E ali, 4 linhas abaixo, estava minha irmã, Patrícia Hale, promotora, procuradora autorizada, indiciada na conspiração. A denúncia citava as próprias postagens dela de volta, os tours pela cozinha, o reel, nossos investidores são família,
filmado na mesma semana em que a conta do fundo não cobria uma transferência de R$ 900. A lista de vítimas fez o estrago de verdade no nosso mundo. Vizinhos de Santo André, 2 professoras aposentadas da paróquia da minha mãe, a Associação de Pais de uma escola em Alphaville e Judite Andrade, R$ 180 mil, garantidos pela casa dela. Fui até a casa da minha mãe naquela noite e a encontrei na frente da televisão, com o som desligado, o controle remoto equilibrado no joelho, como se ela tivesse esquecido dele. Na tela, um repórter em frente à casa fechada de Alphaville. Minha mãe não desgrudou os olhos da tela. Ficou esperando ela me ligar e explicar, ela disse. A vida inteira dela, Fabiana. Se o Diego tinha extratos, ela carregava na bolsa boa. Se tinha uma festa, ela sabia quanto custava. Depois, minha mãe disse a frase que eu vinha esperando sem saber que esperava. A que mais custou, ela sabia. Nenhuma desculpa junto. Nenhum ela entrou em pânico. Nenhum ela é sua irmã. Só isso. Sentou como uma mala cheia caindo. Tirei o controle remoto da mão dela com cuidado e desliguei a televisão. Naquela noite, pela primeira vez em 12 anos, o Instagram da Patrícia ficou apagado. Nenhuma postagem, nenhuma story, nada. O próximo áudio da minha irmã chegou em outubro, e a praia tinha sumido da voz dela, sem gelo tilintando, baixa e rápida, quase um sussurro, como alguém falando numa escada de emergência. Preciso que você transfira R$ 4.000 para mim. Sei que você tem. Você sempre tem. Você economiza desde os 9 anos. É pelo bem das meninas, Fabiana. A mãe delas não pode ser vista implorando. Você entende o que isso faz com elas? Com o nome delas. Fiquei parada na janela da cozinha e ouvi 2 vezes. E o que me impressionou não foi o pedido. Foi a gramática. Não pode ser vista implorando. Mesmo agora, com o fundo destruído e a casa perdida e acusações federais grudadas no nome dela como um broche, o verbo que importava para minha irmã era vista. Não ser vista. Não respondi. Encaminhei para a Ruth, registrei no caderno, com data, e voltei a testar a Sofia nas palavras da prova de ortografia. Aqui está o que quero dizer para você que está assistindo, porque sei que alguns de vocês têm sua própria Patrícia. 8 meses antes, uma única ligação da minha irmã conseguia reorganizar minha semana inteira. Agora, a voz dela era clima, algo que eu registrava e me vestia para enfrentar. Se você já parou de orbitar alguém, sabe que silêncio não é crueldade, é gravidade voltando para o dono certo. Deixa um comentário se você já passou por isso, e se inscreve se ainda não passou, porque o que minha irmã fez depois, eu realmente nunca vi vindo. Era terça-feira à noite, 9 horas, meninas dormindo, quando a Ruth ligou no meu celular, em vez de mandar e-mail, o que a Ruth nunca faz. A voz dela tinha aquele tom neutro de tribunal. Você está sentada? Ela disse. É o Diego. O Diego tinha sido detido na ilha. Ele tinha tentado renovar um visto que já não dava mais para renovar, com um mandado federal esperando no sistema como um fio de tropeço, e agentes de imigração o tiraram escoltado de uma repartição pública de chinelos. A ilha, ao que parece, não tinha mais paciência para hospedar estrangeiros com denúncia de fraude. Em semanas, as 2 permissões de entrada deles foram revogadas. As contas foram congeladas, todas, até aquela que vinha pagando os advogados de São Paulo. A Ruth resumiu a situação com a frase mais seca que já ouvi na vida. O paraíso tem horário de check-out. O Diego foi preso para aguardar transferência de volta ao país. E a Patrícia ficou quieta. Totalmente quieta pela primeira vez na vida adulta dela. Os próprios advogados não conseguiam falar com ela havia 3 semanas. Nenhuma postagem, nenhum áudio, nenhuma ligação para o escritório. Minha mãe acendeu uma vela na igreja
E eu quero que você pense na absurdidade disso. Uma mulher que perdeu a aposentadoria para a filha, acendendo vela por ela. Eu não acendi nada. Conferi lição de casa e trabalhei meus plantões e observei a porta de tudo aquilo, porque conhecia minha irmã. Silêncio vindo da Patrícia nunca foi ausência. Silêncio era ela nos bastidores, em algum lugar daquela ilha, no único cômodo que sobrou para ela, sem plateia, sem dinheiro e sem o Diego. Minha irmã estava fazendo aquilo que ela fazia melhor, decidindo qual seria a próxima cena. E o único palco que ainda tinha, o único cenário que ela não tinha queimado, estava parado no meu corredor na Vila Mariana, com uma mochila roxa perto da porta. Enquanto minha irmã planejava o próximo ato, as filhas dela iam, sem alarde, deixando o último para trás. O dia das crianças chegou, e a Helena quis se fantasiar de enfermeira como a tia Fabiana, mas para crianças, o que é literalmente o meu trabalho, e eu não corrigi porque estava ocupada demais com algo no olho. A Sofia foi de astronauta e tirou o capacete depois de uma quadra, avisando que o espaço era superestimado, mas doce era real de verdade. Em novembro, a turma da Helena teve uma apresentação, e ela ficou de pé na frente de 19 crianças, essa menina que passou junho debaixo de uma prateleira de armário, e ergueu um desenho que tinha feito, e disse: "Essa é minha tia. Ela cuida de crianças à noite. A gente mora na casa dela e minha cama fica perto da janela." A professora me mandou um e-mail naquela tarde porque achou que eu ia querer saber, e ela estava certa. O desenho voltou numa pasta e foi parar na geladeira, giz de cera em papel, 3 bonequinhos e um gato que a gente não tem, com o título em letras garrafais: A Casa da Tia Fabiana. Fica na altura de criança porque é dela que é. Quero ser honesta com você, porém, sobre como é a cura de verdade. Naquela mesma semana, a Sofia reabasteceu a mochila roxa no domingo à noite. Igual todo domingo. Caixinha de suco fresca por cima, fechou o zíper, deixou perto da porta. Progresso não é uma linha reta. É um desenho na geladeira e uma mochila arrumada perto da porta no mesmo apartamento, seguradas pelo mesmo coração pequeno e teimoso. No começo de dezembro, a Marisa apareceu com novidades. O Estado estava mudando o objetivo do processo. A nova palavra no dossiê era permanência. A Ruth traçou o caminho no quadro branco como uma enfermeira, explicando uma cirurgia para a família. Com a denúncia pública, com o Diego preso e a Patrícia inatingível até para os próprios advogados, com o boletim de ocorrência do aeroporto em junho, as passagens internacionais de conexão, os closets esvaziados e com aquela carta dos advogados dela, datada e assinada, provando que ela sabia havia meses exatamente onde as filhas estavam e escolheu não voltar para elas. Agora, havia fundamento para pedir a destituição do poder familiar, abandono, incapacidade. Depois, adoção. A carta de contestação dela é a corda, disse a Ruth. Ela escreveu para o tribunal para manter a porta encostada e, ao fazer isso, confirmou que nunca ia atravessar. Meus 8 meses de registros também importaram. Acabou que o caderno, os recibos, os formulários da escola, os relatórios de terapia, cada consulta pediátrica anotada e datada, nenhuma linha daquilo tinha sido escrita para impressionar um juiz. Isso, disse a Ruth, é exatamente o que impressiona um juiz. Assinei o pedido numa terça-feira à tarde, em dezembro, no escritório da Ruth, com uma caneta de um banco que já nem existia mais. Minha assinatura não se parece em nada com a da minha irmã. A dela é uma performance, toda em curvas, feita para ser fotografada em sessões de autógrafos que nunca aconteceram. A minha parece um monitor de batimento cardíaco, mas cumpre o que promete, e agora estava registrada. A Ruth fechou a caneta e me deu o aviso. Se ela voltar e contestar, isso fica longo e feio. Ela vai lutar pelo perfil de sentença dela, não pelas meninas.
o que significa que ela vai lutar como se fosse a vida dela, porque é. E eu disse que entendia. Dessa vez, entendia mesmo. Semanas depois, minha irmã voltou para casa. A Ruth ligou numa terça-feira cinzenta de fevereiro. A Patrícia tinha pousado em Guarulhos na noite anterior, se entregado no aeroporto, por acordo prévio, processada, indiciada formalmente e liberada sob condições. Passaporte apreendido, viagens restritas, tornozeleira eletrônica embaixo das botas de inverno. O novo advogado criminalista dela tinha negociado o retorno assim que a ilha parou de ser hospitaleira e o dinheiro parou de ser dinheiro. Não teve exposição na imprensa, o que suspeito que custou algo para arranjar. Ou talvez não sobrasse mais nada para pagar por isso. Minha mãe ligou 1 hora depois, ofegante, alternando entre alívio e pavor, no espaço de frases únicas. Ela está em casa. Está bem, Fabiana. Ela quer ver as meninas. Eu estava na minha sala quando ela disse isso, vendo a Sofia e a Helena montarem algo ambicioso de Lego no tapete. Uma torre com uma asa saindo num ângulo que nenhuma engenharia perdoaria, a Helena com a língua entre os dentes. A Sofia narrando a construção. Elas não sabiam que a mãe delas estava a 30 minutos dali pela primeira vez em 8 meses. E eu é que decidia quando elas saberiam, porque uma ordem judicial dizia isso, e eu tinha aprendido a ser grata pelo papel. Disse para minha mãe que as visitas não eram mais minhas para conceder. Havia um processo, uma assistente social, um trâmite, tudo verdade, e também um muro, e eu construí aquilo com calma. Depois desliguei e fiquei ali, fazendo o inventário, do jeito que você faz antes de um plantão que você sabe que vai ser ruim. Minha irmã estava solta sob condições, com advogados para pagar e um único bem que não estava congelado. Eu só ainda não sabia que o bem que ela vinha cobrar era eu. Ela veio num domingo, às 4 da tarde, sem avisar, o que já era uma mensagem em si. A Patrícia nunca chegava a lugar nenhum sem um plano para iluminação. As meninas estavam na casa da minha mãe naquela tarde, um programa combinado, desenho e quebra-cabeça. E eu me perguntei desde então se minha irmã sabia disso. E parei de me perguntar, porque é claro que sabia. Abri a porta e lá estava ela, 8 meses depois, mais magra. O casaco de lã ainda impecável, o cabelo ainda obediente, o rosto ainda cumprindo o trabalho dele. A fachada é sempre a última coisa a cair. Fabiana, ela disse, calorosa como o programa de auditório, e passou por mim entrando na minha cozinha como se fosse um cenário que ela mesma tivesse decorado. Não elogiou nada. Os olhos dela deram uma volta rápida, bancada, desenhos, louça secando, catalogando, precificando, e depois sentou na minha mesa, cruzou as mãos e fez a proposta. Vou reconhecer. Foi limpo. Vou simplificar, porque somos irmãs, e eu te amo. Eu assino o consentimento para você adotar as meninas. Consentimento total. Limpo para sempre. Sem briga, sem anos de advogados comendo suas economias. Elas ficam aqui, nessa vidinha doce que você construiu. Você tem tudo o que sempre quis. Ela deixou aquilo assentar. Depois se inclinou para colocar o preço. Em troca, 2 coisinhas. Você diz para o promotor que o aeroporto foi um mal-entendido, um arranjo entre irmãs que se confundiu, cuidado de criança, família sendo família. E as meninas passam algumas tardes comigo antes da sentença. Almoço, o aquário, nada demais. Umas fotos. Meu advogado diz que o juiz precisa ver uma mãe. Da bolsa boa, ela tirou um documento já preparado, com abas onde as assinaturas iriam, e deslizou pela mesa até parar na frente da fruteira. Termo de consentimento para adoção. Meu nome digitado, limpo, na linha da requerente. Faltava só data e caneta. Todo mundo sai ganhando. Minha irmã disse baixinho e sorriu o sorriso que 200.000 desconhecidos costumavam amar.
As meninas ficam com você. Eu ganho uma chance. Você ganha tudo que sempre quis, Fabiana. Só precisa dizer uma coisinha que não é bem verdade. Quero ser honesta sobre os 60 segundos seguintes, porque nunca contei a ninguém o quanto por pouco. Tudo que eu queria estava ali na minha mesa de cozinha, com abas para assinatura. Permanência para as meninas, sem audiência contestada, sem um ano de recursos, sem chance, por menor que a Ruth dissesse que era, de algum tribunal futuro, mandá-las de volta para a órbita de uma mulher, com legenda para tudo. Tudo isso a uma assinatura de distância, e o custo era uma frase suave para um promotor. Uma história sobre um mal-entendido, o tipo de mentira que família conta todo dia. Gostaria de dizer que nunca vacilei. Vacilei. Olhei para as abas e pensei: quem sai machucado com isso? E aí a resposta se levantou dentro de mim, vestida de jaleco, segurando um caderno. A verdade era a única coisa nessa família que a Patrícia nunca tinha conseguido empacotar, vender ou encenar. Era o único cômodo em que ela nunca tinha entrado. Se eu emprestasse aquilo para ela agora, alugasse mesmo que uma vez, mesmo que suavemente, então todo jantar que eu colocasse naquela mesa pelos próximos 40 anos ia ser cenário de uma das produções dela, e as meninas cresceriam dentro da lição sem nunca terem sido ensinadas em voz alta. Que a verdade é um adereço. Que amor fotografa melhor do ângulo certo. Que tudo é vendável dentro de uma família. Elas já tinham sido deixadas num portão de embarque por causa dessa lição. Eu não ia matriculá-las nela de novo. Não, eu disse, quieta. No mesmo nível, a voz que eu uso às 3 da manhã para contar coisas difíceis aos pais. Não vou mentir para um promotor por você e não vou alugar as meninas para sua câmera. Deslizei o documento de volta pela mesa, passando pela fruteira, sem data, sem assinatura. Vou seguir o caminho longo. O pedido está protocolado. Você pode contestar e eu vou estar lá, em cada audiência, na hora certa, com 8 meses de terças-feiras num caderno. É isso que eu tenho, Patrícia. Terças-feiras. Acontece que elas se sustentam. Minha irmã piscou, e eu vi a performance travar. O primeiro segundo sem roteiro que eu via naquele rosto desde junho. Depois a voz dela subiu. Você sabe o que vão fazer comigo? A unha do indicador dela começou a bater na mesa. Tec, tec, tec. Um metrônomo perdendo a cabeça. E foi nesse momento que ambas ouvimos a chave na minha porta. Minha mãe tem chave para emergências. E para ser justa, um quebra-cabeça terminado antes da hora conta como emergência aos 7 anos. Ela entrou na frente, chamando meu nome, e parou de repente no corredor. A Sofia e a Helena vieram atrás dela, luvas ainda nas mãos, bochechas vermelhas do frio, e pararam também. O apartamento ficou muito quieto. 8 meses. Ali estava a mãe delas, casaco de lã, cabelo perfeito, meio erguida da cadeira, os braços já se abrindo para uma cena que todos nós conseguíamos sentir ela montando. Nenhuma das duas meninas se moveu na direção dela. A Sofia se aproximou do meu quadril e a mão de luva dela encontrou a minha mão e segurou, e ela olhou para cima, para mim, e perguntou: ela vai ficar para o jantar? Nem mamãe está aqui. Não um abraço correndo, uma pergunta de logística dirigida à gerência. E depois a Helena, minha Helena, que já passou semanas inteiras sem dizer uma frase, olhou para a mulher de casaco de lã e deu uma para ela, completa, educada e definitiva. Essa é a casa da tia Fabiana. Vi aquilo pousar. Vi os olhos da minha irmã irem das filhas para a geladeira, para o desenho na altura de criança, 3 bonequinhos e um gato que a gente não tem, a casa da tia Fabiana, em letras garrafais. E depois passar por ele, seguir pelo corredor até a porta da frente, onde uma mochila roxa estava em pé, zíper fechado e pronta, alças para cima, do jeito que tinha ficado por 8 meses. Ela conhecia aquela mochila. Ela mesma tinha comprado,
tinha fotografado num primeiro dia de aula com legenda sobre asas. Vi minha irmã entender, num segundo longo e impossível de fotografar, o que aquilo estava fazendo perto da minha porta. Que uma menina de 7 anos tinha mantido uma mochila arrumada, toda semana, por 240 dias, caixinha de suco trocada e fresca, e que a criança segurando minha mão agora era a que finalmente tinha parado de falar sobre isso. O rosto dela ficou pálido, não pálido de sentença, não pálido de conta congelada, pálido de mulher fazendo uma conta que não fecha, subtraindo uma plateia que já saiu do teatro. Você estava certa numa coisa, Patrícia. Eu disse, mantendo a voz do jeito que mantenho nas piores salas, firme e baixa. Alguém deveria estar cuidando das crianças. Ela olhou para a janela. Escuro lá fora, cozinha clara aqui dentro. O vidro devolveu o próprio reflexo dela, e eu vi a mão dela subir no automático e ajeitar uma mecha que já estava perfeita. Minha mãe sempre disse que as pessoas só amam o que conseguem ver, ela disse, quase sem voz. Para o vidro, para o cabelo, para quem quer que ainda estivesse na plateia. Por um instante, ela tinha 14 anos de novo, numa varanda, sendo escovada para os vizinhos, e eu senti a velha dor querer alcançá-la. Depois ela pegou a bolsa, deixou o termo de consentimento na minha mesa e saiu passando pela mochila sem olhar para baixo. A porta bateu. Ninguém correu atrás dela. Contei a verdade ao promotor, o que levou 11 minutos e não mudou nada no tempo lá fora. O Ferreira me acompanhou até a saída depois e apertou minha mão como um bibliotecário devolvendo um livro. O processo nunca precisou de mim como heroína, e eu já tinha parado de fazer teste para esse papel havia tempo. A prova fez o que prova faz. Em abril, o Diego se declarou culpado por fraude financeira e lavagem de dinheiro, e um juiz federal deu 9 anos e uma ordem de restituição que ele vai pagar de qualquer moeda que exista na próxima vida. Os advogados da Patrícia leram o mesmo processo que todo mundo leu: a procuração, as legendas citadas, a lista de investidores com o nome da própria mãe dela. E em maio, minha irmã aceitou um acordo. 30 meses, restituição, o alfabeto padrão depois do nome dela, onde antes ficavam os seguidores. Eu não estava no tribunal. Estava numa apresentação escolar, filmando 2 flautas doces desafinadas, com todo o meu coração. A audiência de destituição veio em junho, quase um ano depois do dia no portão de embarque. A Ruth empilhou o processo como lenha, o boletim do aeroporto e o bilhete dentro do plástico, as passagens internacionais, a carta de contestação que provava que ela sabia e ficou longe mesmo assim, o acordo penal, e um ano das minhas terças-feiras. Formulários da escola, relatórios de terapia, jantares datados, a carta do pediatra, os e-mails das professoras. A Patrícia não contestou, por orientação do advogado, que ela já mal conseguia pagar. Poder familiar destituído, dos 2 pais. A juíza de óculos na corrente já tinha sido substituída havia tempo. Mas pensei na pergunta dela o caminho inteiro de volta para casa. A senhora entende que isso pode não ser temporário, Sua Excelência? Entendi, no fim. A Ruth ligou naquela noite, fora do expediente, sem cobrar. Você não ganhou isso hoje, ela disse. Você ganhou isso toda terça-feira, às 18h30, naquela mesa. Hoje a justiça só concordou. Aqui está onde cada um terminou, porque você mereceu essa prestação de contas. Minha mãe vendeu a casa de Santo André no outono. A recuperação da fraude vai devolver uns trocados por anos, e trocados não pagam um financiamento tomado aos 63 anos. Ela chorou na varanda no dia do fechamento, bem no lugar exato onde uma escova de cabelo já performou amor para os vizinhos. Depois se mudou para um apartamento pequeno e, claro, a 3 quilômetros de nós, e aos 65 anos aprendeu o itinerário do ônibus. Ela vem jantar toda terça-feira. Está aprendendo devagar,
de propósito, a elogiar duas meninas sem primeiro ajeitar o colarinho delas, e falha em algumas terças, e volta na terça seguinte mesmo assim, o que é a tarefa inteira. Numa noite, secando a panela boa, ela parou e disse para a janela: "Eu te via, Fabiana, todos esses anos. Só achava que fácil significava bem." Depois pendurou o pano e disse mais claro: "Eu devia ter dito em voz alta. Estou dizendo agora." A gente não se abraçou nem fez cena disso. Enchi a xícara de chá dela de novo. Alguns pedidos de desculpa ficam melhores com pires embaixo. A Patrícia escreve da unidade em Minas Gerais. As cartas leem como legendas que perderam a foto. Jornada, crescimento. Este capítulo. Ela nunca, em nenhuma carta, perguntou o que as meninas comem no café da manhã, o que já diz para que servem as cartas. Respondo com fotos escolares e um resumo curto do clima. A porta não é minha, para fechar de vez. Quando as meninas crescerem, elas vão decidir o que fazer com a mãe delas, e vão decidir isso em terreno firme, que é a única herança que eu sempre quis deixar para elas. A adoção foi finalizada numa manhã de quinta-feira, numa sala pequena com carpete feio e luz boa, no verão em que as meninas fizeram 8 anos, sem câmeras. A Daniela tirou o dia de folga e chorou mais alto que qualquer um. A juíza deixou a Sofia bater o martelo e a Helena, quando perguntaram se ela tinha algo a dizer, considerou a pergunta com a língua entre os dentes e disse: "A gente já mora lá", o que a juíza chamou de melhor argumento jurídico que ela tinha ouvido no ano inteiro. "E na noite anterior, preciso que você saiba, isso aconteceu por conta própria, porque eu nunca teria ousado sugerir." A Sofia desfez a mochila roxa, sem anúncio. Passei pelo quarto das meninas e a vi ajoelhada na cômoda, guardando o pijama na gaveta, colocando o coelho em pé no travesseiro, jogando a última caixinha de suco na reciclagem, com um clique baixinho. Ela dobrou a mochila vazia, do jeito que se dobra uma bandeira, e colocou na prateleira alta do armário. Pronto. Depois saiu para a cozinha e perguntou o que tinha para o jantar, e eu disse: "Tacos." E foi essa a cerimônia inteira. Na minha geladeira hoje, na altura de criança, tem uma foto escolar nova. Colarinho torto da Helena, a Sofia sem um dente da frente. As duas rindo, porque o fotógrafo espirrou. Está presa por fita adesiva e um ímã de farol. Ninguém aplicou filtro, ninguém encenou, ninguém nunca vai monetizar. É, por qualquer critério que minha irmã já viveu, uma foto péssima. É a coisa que eu mais amo ter. Passei 34 anos acreditando que amor era uma conta que vencia todo mês. E foram duas meninas de 7 anos e uma mochila roxa trancada que me ensinaram o que os 200.000 seguidores da minha irmã nunca conseguiram. Que o amor que salva você nunca é o tipo que se apresenta. É o tipo que aparece numa terça-feira, põe a mesa, confere a lição de casa, deixa a luz do corredor acesa e fica. Essa é minha história. Uma passagem cancelada, 2 meninas num portão de embarque e uma mochila que finalmente ficou desfeita. Se isso te lembrou de alguém que aparece quieto por você, pela família, mande esse vídeo para essa pessoa e diga que você a enxerga. Deixa um comentário contando de onde você está assistindo. Se inscreve para não perder a próxima história. E te vejo na próxima.